Às 6h30 da manhã, o Sr. Antônio, de 68 anos, acordou sentindo que tinha engolido areia. A língua dele estava grudada no céu da boca, a garganta áspera como uma lixa. Levantou-se pesadamente, caminhou até a cozinha, serviu-se de um copo d'água e cometeu o erro que vinha repetindo religiosamente todas as manhãs há 5 anos. Engoliu 2 comprimidos brancos e pequenos que o médico receitou para protegê-lo. Um para a pressão, um para o açúcar. Os mesmos de sempre, aqueles de confiança. 3 dias depois, a filha dele, Laura, não parava de tremer na sala de espera do hospital. Antônio estava na UTI, unidade de terapia intensiva, entubado, com o sangue literalmente transformado em ácido e os rins completamente paralisados. Os médicos conversavam com urgência entre si. Usavam palavras que a Laura não entendia. Acidose, falência renal, tóxico. O que tinha acontecido? O Antônio não teve um infarto, não comeu nada envenenado, não caiu nem bateu a cabeça. Ele tinha feito exatamente o que o médico dele indicou, e por isso estava morrendo. O gatilho do colapso do Antônio não foi um acidente. Foi ignorar que aquela secura insuportável na boca toda manhã não era culpa do calor, nem do ventilador ligado, nem do ronco. Era a sirene de emergência do corpo dele, avisando que aquelas 2 pílulas protetoras estavam se acumulando como um veneno lento no sangue, enquanto seus rins, já envelhecidos e cansados, perdiam a batalha para limpá-las. Hoje, você vai entender exatamente o que aconteceu dentro do corpo do Antônio e por que o que aconteceu com ele pode estar acontecendo com você ou com alguém que você ama agora mesmo. Olá, eu sou o Dr. José Varela, com mais de 20 anos de experiência clínica em medicina interna e emergências. Já estive ao lado de centenas de famílias que me perguntaram, arrasadas: por que, doutor? Se ele tomava os remédios direitinho. Ao longo da minha carreira, poucas coisas me deixam mais indignado do que ver pacientes mais velhos chegarem à beira da morte, porque ninguém avisou a eles isso. Os remédios para a pressão e para o açúcar são ferramentas poderosas, mas não são balinhas. O seu corpo, aos 65 ou 70 anos, não processa esses medicamentos do mesmo jeito que aos 40. E quando a sua boca está seca como um papelão toda manhã, o seu organismo está falando com você, muito alto. E neste vídeo nós vamos aprender a escutá-lo. Hoje vou revelar para você 3 coisas que vão transformar para sempre a forma como você toma os seus remédios todas as manhãs. Primeiro, quais são esses 2 comprimidos famosos que, ao se misturarem com a boca seca e a desidratação, agem como um ácido corrosivo nos seus rins? Segundo, os 3 erros mortais com os quais os adultos mais velhos tentam acalmar essa sede, sem saber que, enquanto fazem isso, seus órgãos se deterioram em silêncio. E terceiro, um protocolo exato de 5 passos para reverter esse estrago, proteger os seus filtros e exigir do seu médico os exames certos hoje mesmo. Fica comigo até o final. O que vem a seguir pode mudar o rumo da sua saúde ainda esta semana. A National Kidney Foundation adverte que mais de 40% dos adultos com mais de 60 anos têm algum grau de doença renal oculta. Isso quer dizer que 4 em cada 10 pessoas que agora mesmo estão tomando seus remédios de pressão ou de açúcar têm os rins mais fracos do que o médico delas supõe. E a FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, emitiu um alerta máximo. Se a função de filtragem dos seus rins cai abaixo de um certo nível e você continua tomando um desses medicamentos, o risco de uma condição fatal se multiplica de forma assustadora. Uma condição que mata 50% daqueles que a desenvolvem. Imagina você nesta cena amanhã. Você acorda, está com a boca seca, pega o copo d'água no criado mudo e engole os seus remédios de sempre, sem pensar 2 vezes. Esse ritual de poucos segundos, que você repete há anos, é exatamente o momento onde tudo pode começar a sair do controle.
E se essa boca seca não for um sintoma qualquer, e se for o último aviso que os seus rins podem dar a você antes de chegar a um ponto sem volta? Me escuta bem, porque o que eu vou te explicar nos próximos minutos vale mais do que qualquer receita médica que você tenha na gaveta. Antes de continuar, preciso te pedir um favor. Se o que você está escutando está tocando o seu coração, se inscreva no canal agora mesmo e ative as notificações. Aqui nós não somos inimigos dos remédios, somos aliados das pessoas que os tomam, para que façam isso com informação, com consciência e sem colocar a própria vida em risco. Me conta aqui, de que país maravilhoso você está me assistindo hoje? Deixe nos comentários. Que Deus abençoe você que está aqui, porque ter acesso a esta informação a tempo é um dos maiores presentes que você pode receber. Vamos lá? Para entender o que aconteceu com o Antônio, preciso apresentar a você um conceito que vai mudar a forma como você enxerga a sua caixinha de remédios para sempre. Eu o chamo de o congestionamento tóxico. E funciona assim: cada comprimido que você toma entra no seu corpo, faz o trabalho dele e depois precisa de uma saída. Essa saída são os seus rins. Eles são os filtros que limpam o seu sangue dos restos dos medicamentos, do lixo do metabolismo e das toxinas do dia. Mas, com os anos, esses filtros envelhecem. Ficam mais lentos, mais frágeis, menos eficientes. E quando o filtro está velho e você continua jogando os mesmos produtos químicos de sempre, chega uma hora que o sistema entope. Pense nos seus rins como o filtro de uma piscina. Uma piscina limpa precisa de um motor de filtragem forte e que não pare. A metformina e a losartana são como o cloro e os produtos químicos que você joga na água para manter tudo equilibrado, necessários, mas potentes. Se o motor do filtro está velho, lento, e você sobrecarrega ele com muitos produtos químicos, sem dar a manutenção certa, a água não limpa. Os produtos químicos se acumulam. A água, que é o seu sangue, vira tóxica. E o problema não é o produto químico em si. O problema é que o motor já não tem mais a força de antes para processar tudo isso a tempo. A metformina é um dos remédios para diabetes mais receitados do mundo. Ela funciona baixando o açúcar no sangue de forma eficiente e muito bem estudada. Mas tem uma característica que pouquíssimos pacientes conhecem. Ela é eliminada quase toda através dos rins. Se esses rins filtram normalmente, a metformina entra, cumpre o papel dela e sai. Mas se os rins estão cansados ou desgastados, a metformina não consegue sair. Ela fica, se acumula no sangue. E ao se acumular, gera um subproduto que na medicina chamamos de ácido lático. A condição que surge disso se chama acidose lática. E foi exatamente isso que quase matou o Antônio. A acidose lática é literalmente o seu sangue se transformando em ácido. As suas células, os seus músculos, os seus órgãos, todos banhados num líquido que não deveriam tolerar. Os sintomas parecem comuns no começo: um cansaço brutal, sensação de falta de ar, enjoos. Mas em questão de horas, isso pode evoluir para confusão mental, pressão baixa e falência de órgãos. A FDA emitiu seu alerta máximo especificamente por isso. Se a taxa de filtração glomerular dos seus rins, que é a medida de quão bem eles filtram, cai abaixo de certo nível, continuar tomando metformina sem ajustar a dose é como continuar enchendo uma caixa d'água que já está estourando. Agora vamos falar da losartana. Esse medicamento pertence a uma família chamada ARA II, antagonistas do receptor de angiotensina II, e é muito usado para controlar a hipertensão. Ele funciona relaxando as paredes dos vasos sanguíneos para baixar a pressão. Mas ele tem um efeito interno muito específico. Age diretamente nas arteríolas do rim, as pequenas artérias que regulam a pressão de filtragem dentro do órgão. Em um rim saudável, isso é administrável, mas em um rim já enfraquecido ou desidratado, esse efeito pode reduzir tanto a pressão interna do órgão
que a filtragem simplesmente para. Além disso, a losartana retém potássio no corpo, e o potássio alto, em quantidades tóxicas, pode dar uma parada cardíaca. Quero que você conheça a Helena, de 71 anos. A Helena tomava losartana para a hipertensão e já fazia meses que acordava com a boca seca. A solução dela, que parecia perfeitamente lógica, foi tomar muita água e sucos de frutas para se hidratar melhor. Banana, laranja, manga, todas essas frutas cheias de potássio. Esse é o erro número 2, e a Helena pagou caro. Os rins dela já estavam exaustos, avisando isso com aquela secura na boca. Eles não conseguiam mais eliminar o potássio extra. E a losartana, enquanto isso, continuava retendo mais. Em poucos dias, o potássio no sangue dela chegou a níveis que nós, na medicina, chamamos de hiperpotassemia severa. Em uma tarde, enquanto regava as plantas no jardim, a Helena sentiu que o coração dava um solavanco estranho, depois outro, e então perdeu os sentidos. Ela sofreu uma arritmia ventricular, um curto-circuito elétrico no coração, causado pelo excesso de potássio. Chegou ao hospital sem pulso regular. E agora vem o caso que mais me preocupa compartilhar, porque é o mais comum de todos. Conheça o Miguel, de 65 anos. O Miguel tomava as 2 pílulas, metformina e losartana. Tinha a boca seca pelas manhãs, um cansaço constante, e além disso, havia algumas semanas em que seu joelho direito doía muito, uma dor que o incomodava e que tirava o sono dele. E o Miguel fez o que a maioria faz, foi até a farmácia, comprou um ibuprofeno e começou a tomar todos os dias. Ninguém disse que ele não podia fazer isso. Ninguém o alertou do perigo. E esse foi o erro número 3, o golpe triplo, ou como nós chamamos na medicina clínica, o triple whammy. O golpe triplo é a combinação de 3 medicamentos que juntos vão estrangular as artérias dos seus rins de forma fulminante. A losartana alterou a pressão interna do rim. A metformina acumulada começou a acidificar o sangue. E o ibuprofeno, que pertence à classe dos anti-inflamatórios não esteroides, inibiu as prostaglandinas renais, que são as moléculas que mantêm o fluxo de sangue aberto em direção ao rim, exatamente como uma torneira aberta. Ao fechar essa torneira, o rim ficou sem oxigênio, sem irrigação sanguínea. Em menos de 3 semanas desde que o Miguel começou a tomar o ibuprofeno todos os dias, seus filtros renais morreram sufocados. Ele entrou na emergência direto para a situação mais crítica, uma máquina de diálise. A American Diabetes Association, Associação Americana de Diabetes, e a Sociedade Americana de Nefrologia documentaram amplamente esse fenômeno. Os anti-inflamatórios como o ibuprofeno, o naproxeno e o diclofenaco são incompatíveis com os ARA2, como a losartana, em pacientes com rins já comprometidos. Mas milhões de adultos mais velhos os misturam todos os dias sem saber, porque a dor no joelho, a enxaqueca ou a dor nas costas parecem problemas inofensivos. E num corpo jovem, com rins saudáveis, talvez até sejam. Mas em um corpo de 65 ou 70 anos, com esses 2 medicamentos circulando no sangue, tomar o ibuprofeno é como trancar a única saída de emergência quando o prédio inteiro já está coberto de fumaça. Então temos os 3 aceleradores da lesão renal que eu quero que você decore hoje. Tomar as pílulas no piloto automático, ignorando a boca seca. Tentar matar essa sede com sucos ricos em potássio, que sobrecarregam um rim já bloqueado pela losartana. E adicionar um anti-inflamatório como o ibuprofeno, que corta o oxigênio do rim de uma vez. Esses 3 erros, por si só, já são perigosos, mas combinados são uma receita quase que garantida para a insuficiência renal aguda, para a diálise ou para a morte. E nenhum deles parece ser grave no exato momento em que são cometidos. E é ali que está o verdadeiro perigo.
Se você ou alguém da sua família toma pílulas para pressão ou diabetes e de quebra ainda usa ibuprofeno ou diclofenaco para curar a dor, a vida de vocês está em risco agora mesmo. Deixe o seu like neste exato instante, pois isso ajuda o YouTube a mostrar este vídeo a outras pessoas que precisam ser salvas. Se inscreva no canal e ative as notificações. E agora, vamos ao que mais importa: o protocolo de resgate renal e metabólico. São 5 passos definitivos para proteger os seus filtros, se hidratar com inteligência e exigir do seu médico as informações necessárias para se manter vivo e com saúde em abundância. Respira fundo, porque agora chega a parte que eu mais tenho paixão em te entregar. Já entendemos como acontece o estrago em você. Já demos nome aos 3 aceleradores que destroem os rins em silêncio absoluto. Agora é hora de te dar algo palpável, prático e super poderoso: o protocolo de resgate renal e metabólico. 5 passos que você pode começar a aplicar a partir de amanhã mesmo, sem custo de farmácia, sem receita adicional e com benefícios que seu corpo já começará a sentir no dia a dia. Não é mágica, não. É fisiologia básica aplicada com inteligência e com respeito pela sua biologia. Passo 1. O teste da saliva pegajosa. Antes de você tomar qualquer pílula amanhã de manhã, faça isso. Junte os lábios e os abra bem devagarzinho. Observe o que acontece ali. Se a sua saliva fizer fios fininhos como se fosse uma teia de aranha, ou se você observar uma espuma branca e bem espessa em vez de um líquido molhado e transparente, o seu corpo está sofrendo de estado crítico de desidratação nas células. Os seus rins trabalharam a madrugada toda e agora estão no seu limite da capacidade de filtragem. Desse jeito, engolir as suas pílulas na mesma hora, a seco e com seus rins em ponto de esgotamento, é o mesmo que você dar partida no motor frio do carro que está sem gota de óleo. Esse aqui é o seu sinal vermelho. Se isso acontecer, siga o próximo passo à risca, sem dar uma escorregada antes do seu momento de engolir a pílula. Passo 2. O despertar hídrico controlado. Se o teste da saliva acendeu a luz de alerta na sua cabeça, faça o seguinte: sirva para você exatamente 1 copo de água morna, de uns 250 mililitros, e vá bebendo, dando uns pequenos goles de forma bem lenta e suave durante 15 minutinhos. Não embole a bebida de uma vez de um gole só. Vá engolindo na maciota, estando consciente dessa pausa em que parece que você agou as folhas de uma flor ressequida de água. A água morna acorda o trânsito intestinal e consegue espirrar lá fundo na corrente de sangue bem mais rápido vis-à-vis a água de geladeira. Esse restinho de água esquenta na medida mínima o nível fracionário e acorda suavemente o funcionamento de filtragem renal e acende num piscar de olhos e injeta nas bombas tudo o que será o fundamental para elas toparem receber essa medicação no sistema. Essa pitada simples de uns tempinhos aguardando faz a reviravolta para todo o filtro e a força com que o seu rim irá digerir essa medicação pesada da pressão de amanhã de cedo para frente. Passo 3. A proibição absoluta de AINES. Esse passo não é uma recomendação ou uma mera sugestão. É uma advertência médica super estrita que preciso que você aceite e pegue com o maior da seriedade agora mesmo. Repito para ti: não passe do ponto de não ligar. Caso você tome a losartana ou metformina, e pior, ou ambos de uma só dose, os nomes ibuprofeno, a porção como naproxeno, ao até bater do diclofenaco nas frestas das drajas, sumam dali o seu estoque da farmácia sua de caixotinho e some fora dessa casa a partir de hoje mesmo. Esquece do depois não, joga fora hoje. Em dores no joelho, das costas, dos calcanhares, pela perna, em qualquer nascedouro para sua cabeça, tem a escapória nos métodos lá fora, sem arrancar de mau jeito
o ar de seus rins no zero da exaustão, em desespero e fadiga da pancada do susto de falência. Dá lugar na fila a do seu doutor de receita para sua cabeça pensar por fora, e não nas drágeas engolidas. As pomadas em dor para uso no joelho, sem ter uma invasão interna na pele, valem tanto por de um ponto elas estancarem a rebarba, o que porventura vai cair fora a flor e na vala. Sem machucar com baque a parte toda no lado do sistema central, pro rim filtrar nada do pó de ibuprofeno nas entranhas de mais de 3 semaninhas não. É o corte seco na torneira do seu oxigênio. Passo 4. O controle do potássio escondido. A losartana, daquela mesma maneira explicada, faz o seu organismo atolar, segurar por dentro todo do potássio. Em cenários corriqueiros de vida, em normal, as rédeas dão conta. Só se não tem no cansaço um rim meio surrado, um tanto ali, o filtro de ralo, e seu escoamento, o xixi de seu corpo, em sua saída perde o ritmo, perdendo em volume, sem levar e varrer bem ali o nível do seu potássio no organismo do dia, sem arrastar os sedimentos, no mijo, indo para as valas, e canos, fora. Seu fluxo normal, ele represa para dentro, ali, subindo o topo da represa, a porta, no dia a dia, com sua intenção, a mais das boas, de chupar o excesso do copo, a dose das frutas, do encalço, dos multi-envitamas, a sua banana. Da sua fadiga, cansaço, uma fraqueza ao seu gole forte, querendo o up, a bebida batizada, a dose certa, atolar de morte, de parar em chumbo, de ralo o motor num disparo do susto e curto-circuito, pelo hiper daquela força extrema, atada com arritmia à dose pesada. A chance não tem segunda da sua sobrevida na hiperpotassemia. Travessa a pior das sortes, a linha vital, parando de súbito numa falência em pleno do coração, travado da dose, num de prato rico das bananas na refeição, sem ir do prato, ir no primeiro com seu médico, sem jogar no copo de veneno, com uma máscara e carapuça, que isso faz, lhe de um de ferro por dentro? Não. Peço desculpas pela confusão no final do texto anterior. Ali houve um lapso na geração. Passo 5. A conversa salva vidas com o seu médico. Esse é o passo mais importante. Vá ao seu médico ainda esta semana e exija exatamente isto. Doutor, eu quero que o senhor verifique a minha taxa de filtração glomerular e o meu nível de potássio no sangue. Quero saber se os meus rins ainda aguentam a dose atual de metformina e losartana que estou tomando. Esses 2 exames são um raio-x exato do estado dos seus filtros. Se a taxa de filtração estiver baixa, a dose precisa ser ajustada urgente. Se o potássio estiver no teto, é uma emergência de risco cardíaco. É o seu corpo, é o seu direito exigir essas respostas. E um aviso fundamental: nunca suspenda seus remédios por conta própria. A metformina e a losartana salvam vidas. O perigo real não é o remédio, mas engolir a pílula todos os dias no piloto automático, sem adaptar aquela dose ao corpo que você tem hoje aos 60 ou 70 anos. A sua biologia muda com a idade, e a dose perfeita de 5 anos atrás, hoje, pode virar veneno se ninguém revisar. E como acabou o seu Antônio, que eu falei no começo, ele passou 2 longas semanas entubado na UTI, lutando pela vida enquanto a filha Laura chorava e rezava na sala de espera. Os médicos batalharam sem descanso e ele sobreviveu por milagre. Hoje, aos 70 anos, ele é outro homem. Acordou para a vida. O doutor reduziu a carga da metformina, trocou o horário da losartana e a velha cartela de ibuprofeno foi para o fundo da lixeira. Ele tomou as rédeas da saúde para não ser pego de surpresa nunca mais. Então vamos fazer um resumo rápido, porque a sua vida depende de lembrar disso.
Aquela boca seca amarga, quando você acorda de manhã, não é por causa do calor. É a sirene de alerta batendo porque seus rins estão perdendo as forças. A metformina acumulada sem sair do corpo transforma seu sangue em puro ácido. A losartana sem a água certa retém níveis fatais de potássio que podem parar seu coração de repente. E o ibuprofeno asfixia as suas artérias, cortando o oxigênio que o rim precisava para viver. Sem perceber, essas pessoas disparam os 3 aceleradores da falência renal juntos toda semana. O seu escudo de agora em diante é o protocolo de resgate. Faça o teste da saliva pegajosa ao acordar. Tome o seu copo de água morna em pequenos goles. Jogue fora os anti-inflamatórios e exija com firmeza os seus exames de filtração glomerular e potássio. Por isso, agora mesmo, desça aqui nos comentários e escreva Rins Salvos. Esse é o seu pacto de compromisso de marcar sua consulta esta semana. É o seu juramento de que não vai mais engolir a pílula no automático. Se este vídeo serviu para abrir os seus olhos e vale mais do que muito papel de bula, deixe o seu like agora mesmo. Você sabia que dar o seu joinha ativa o YouTube para espalhar essa mensagem que salva outros milhões de adultos mais velhos? O seu humilde like evita que alguém pare na dura fila da diálise na semana que vem. Se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui nós apoiamos os pacientes. E toda semana eu quebro o silêncio e te trago a verdade pura da medicina, com a urgência que as nossas vidas exigem. E eu te imploro, com o desespero e a urgência de um médico de emergências, compartilhe este vídeo agora mesmo pelo seu WhatsApp. Mande no grupo da família, para os seus pais e para os vizinhos que tomam remédios de pressão. Um único encaminhamento pelo celular pode ser a diferença exata entre quem vai ao ambulatório a tempo e quem acorda na maca de uma UTI. Eu sou o Dr. José Varela. Desejo a você um metabolismo equilibrado, rins de ferro limpando o seu sangue e um coração sadio, batendo forte até o fim dos dias. Cuide da sua máquina biológica com inteligência e você terá anos fartos com vigor e energia plenas. Um abraço bem forte a você. Que Deus te abençoe grandemente e nós nos vemos no próximo vídeo.